Fala galera, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, beleza, Tudo Leão? jóia com Fala, vocês? boa tarde. Tudo tranquilo? Beleza? Todos bem-vindos aí, quem não é do TX, seja bem-vindo aí a participar aqui com a gente. Faz um favor pra mim, o Marcel, vai liberando a galera que for entrando, você é o Peron. Deixa o Peron como Beleza. host também, valeu? Tá. Obrigado. Bom galera, todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma boa exemplificada aí das operações que tiveram essa semana. Pra vocês acompanharem o que aconteceu com a estratégia que vocês estão testando. O pessoal da X já opera essa estratégia, né, há um tempo. E aí vocês vão afinando ainda mais aí a tomada de decisão de vocês para ajudar a pegar mais oportunidades aí no mercado. Legal? Quem não pegou papel e caneta, recomendo que pegue. Grande parte das explicações que a gente vai rever hoje já estão todas nas aulas, já foram passadas para vocês. Mas é bom sempre estar anotando, né, para estar estudando aí depois. Tá legal? Então eu recomendo a todos, Ok. quem precisa de um tempinho, pegar papel e caneta, só me avisar, fica à vontade aí, a gente espera. Fala galera, boa tarde novamente, tudo bem? Sejam todos muito Boa bem-vindos, vamos tarde. dar andamento. A galera aí que pegou, já faz 2 semanas que está testando a nossa estratégia de Wolverine e Magneto, e nessa semana a gente foi passando as aulas aos poucos aí para vocês irem aprendendo a fazer uso dessa estratégia, tá? Hoje a gente vai pegar os exemplos que aconteceram no mercado, para vocês analisarem as operações que tiveram, e aí com base nisso, para facilitar a tomada de decisão de vocês. Comecei a carregar aqui o índice, tá? A gente vai analisar o dia de ontem e o dia de hoje, com as operações que ocorreram. Isso aí vai mostrar para vocês como bate com a aula que vocês já viram, tá ok? Eu só peço a todos que deixem os microfones mutados, mas se alguém tiver qualquer dúvida, pode abrir o microfone e fazer a dúvida, tá? Fazer a pergunta aí, podem ficar à vontade. Só peço para fazer um de cada vez. Tá legal? Bom, como a gente passou para vocês desde o início, a estratégia, o ideal de usar essa estratégia são nos tempos maiores. Por quê? Tempos maiores tem menos ruído. Quanto menos ruído, menos sinais falsos vocês vão encontrar dentro das operações que vocês fizerem e maior vai ser a taxa de assertividade. Alguns comentaram de que eventualmente não tem muitas entradas, mas isso é o ideal. Fazendo poucas entradas, mas entradas mais assertivas, você pode entrar com capital maior, você faz menos operações e ganha mais dinheiro. Tá? Mas hoje, até o final dessa live de hoje, vocês vão estar vendo outras oportunidades de vocês fazerem uso dessa estratégia em outros tempos gráficos. Tá legal? Então vamos começar aqui. Começando pelo índice 41R, no dia de ontem, tá? A gente teve um sinal de compra, que foi aqui. Esse foi um Wolverine. Lembrando que a média não está entre a sua mínima e a sua máxima. Então foi uma entrada liberada. Nesse caso foi uma compra aqui no seu fechamento, que ele fechou aqui em cima no 400. Pode deixar a ordem na pedra no índice, por quê? Porque o tick do índice ele representa apenas 20 centavos por ponto. Um tick são 5 pontos, é R$1. No dólar já é 5 vezes, porque cada tick no dólar são R$5. Por isso que o dólar a gente põe no preço de fechamento e no índice nos permite colocar um tick à frente. Perfeito? Então aqui poderia ter deixado a ordem na pedra, no 405, a ordem que vocês já aprenderam a programar no outro dia, da execução da ordem oco, ok? Onde entra a ordem de gain e de stop, ok? Então aqui foi uma entrada. Como o candle anterior não tocou a média, ele não sinalizou para a gente que a operação iria andar, então saída total com 200 pontos. Essa operação, ontem eu não estava na tela, mas eu fiz ela pelo celular, porque no grupo que a gente tem, o Márcio comentou que poderia estar dando a entrada, e aí como já sabe como funciona a estratégia, foi só aguardar o preço e bater naquele ponto. Perfeito? Continuando, a gente teve o Magneto. Lembrando, esse Magneto está no mesmo movimento que a gente teve um Wolverine antes. Como vocês já aprenderam na aula, o Magneto obrigatoriamente tem que ter um Wolverine antes. Então aqui também seria uma entrada autorizada. Nesse caso, no seu fechamento. E como sempre no Renko, a gente tem já pré-determinado o tamanho dos boxes. Aqui seria uma compra no 118,005. E aí, mais uma vez, para buscar mais 200 pontos. Então aqui seriam 200, aqui mais 200, 400 pontos do índice no dia de ontem. Hoje o mercado abriu aqui. A gente teve logo uma sinalização de venda do Wolverine. Mesma coisa. A média não está entre a sua máxima e a sua mínima, então é uma venda autorizada. O candle anterior não tem a média passando entre a sua máxima e a sua mínima, então ele não está sinalizando para a gente que vai andar. Então toda a saída a gente faz com 200 pontos.
E aqui foi até a imagem que a gente mandou no Instagram hoje mais cedo, que seria uma venda aqui no 195 para vir aqui embaixo buscar o alvo no 995. Foi exatamente onde ele veio, bateu e reverteu. Então aqui foi mais um gain dia de hoje, 200 pontos aí às 9h09 da manhã. Menos de 10 minutos de pregão, 200 pontos no índice. Depois, ele continuou subindo. Daí aqui, ele já sinalizou para a gente. Só que olha que interessante. O horário em que esse candle fechou foi no horário das 11h17. É um horário onde ele já não é mais favorável para a segunda coloração do dia, assim como o Márcio já mostrou nos estudos que ele fez anteriormente, aonde nessa operação a gente acabou não entrando, porque mesmo ele sinalizando o que é no anterior, que a operação iria andar, andou só mais um box e reverteu. Nesse caso aqui teria sido um gain parcial, mas devido ao horário, como aumenta o risco, o que a gente recomenda com base naquele estudo que o Márcio fez? Usar ele como fator de comparação para que vocês possam gerenciar o risco operacional de vocês. Como que se gerencia um risco? O risco da exposição. Tanto que o Márcio ele vai fazer uma nova apresentação hoje para a gente ainda, onde ele mostra os horários verdes são os melhores horários, onde ou você bate de mão cheia ou você pode bater até dobrado. Os horários amarelos é onde ou você não entra ou entra com meia mão. E os horários vermelhos é onde você realmente não entra. É muito interessante isso porque ele fez um estudo com base em todo o ano de 2019. Então ali não é uma semana, não é um mês, não são 6 meses de estudos. É um ano. Um ano de estudo operacional dessa estratégia dentro desses ativos que a gente apresentou para vocês. Tá bom? Então usem isso muito bem a favor de vocês. Façam uma colinha, deixa do lado do computador, observem o melhor ou o pior horário para entrar na operação, tá bom? Bom, isso foi as operações que a gente teve no índice 41R nesse período, tá? Falando de ontem e hoje. Agora vamos analisar o dólar. Vamos começar aqui. Alguns exemplos de entradas não válidas, tá? Vocês podem observar que tinham magnetos, mas não havia um Wolverine antes, então a gente não faz esse tipo de entrada. Aqui falando do dia de ontem. Houve uma entrada aqui pelo Wolverine, certo? O interessante, o candle antes dele, a média está passando entre a sua mínima e a sua máxima. Isso sinaliza o que para a gente? Que a operação vai andar. Então, se ela vai andar, a gente não precisaria fazer a primeira saída aqui com 5 pontos, poderia jogar para 10. Só que antes de fazer essa saída com 10 pontos, o mercado já estava sinalizando para a gente que ele ia dar um magneto. Igual eu mostrei no exemplo da aula anterior para vocês, da aula 3, onde a gente já tinha um exemplo que ele ia dar um magneto, a gente busca o alvo do magneto. Ok? Então aqui a gente poderia ter comprado nesse ponto, carregado a operação, onde a gente ia fazer a saída seria aqui, mas se ele já estava sinalizando para a gente que ele ia dar um magneto dentro da operação que já tinha o Wolverine antes, então a gente poderia carregar essa operação para vir buscar esse alvo do magneto aqui em cima, tá legal? Então essas informações o mercado ele vai passando para a gente durante o período que a gente está operando. Então aqui seria uma entrada no 32 e o alvo dessa última saída aqui, a parcial, ia acontecer ali no 46. Então do 32 ao 46 são 14 pontos. Tá ok? Seria aqui, ó. Perfeito? Lembrando que no dólar, a gente tem a opção também que eu mostrei na última aula, de programar o trailing stop. Que como a gente está operando aqui no 10R, ele vem correndo atrás do preço e protegendo a operação. A partir do momento que esse cara fechou, o stop já estaria aqui no 0 a 0, protegido a operação para fazer ela andar mais. Tá ok? Ou vocês podem fazer parcial no decorrer do caminho e querer carregar, e fica a critério de cada um de vocês. Lembrando que também se pode estar numa operação num renco maior, num time frame maior, e dar uma outra no mesmo sentido, num time frame menor, e fazer essa nova entrada. Tá bom? Isso foi o que a gente teve ontem no dólar, certo? Falando em 10R, tá bom? Márcio, passa pra gente aí as informações que você trouxe. Tá certo. Vou compartilhar minha tela aqui. Fica à vontade, Márcio, na hora que você quiser. Tá, vamos lá. Então, aqui eu fiz como o Hélio já disse, já teve vários estudos aqui, e agora eu fiz um resumo de tudo. Nós conseguimos alinhar os melhores horários para ficar mais fácil, porque às vezes fica olhando no gráfico, não consegue achar, ou está marcado no papel,
E aqui nós fizemos tipo uma colinha para facilitar ainda mais e para melhorar o risco operacional, como o Enio já falou. Então, eu coloquei aqui resumo das melhores horários para se operar, o Magneto e o Wolverine. E aqui está o gráfico. Então, como o Enio já explicou, uma legenda aqui, o verde é um horário bom para se operar, horário com mais opções de gains, melhores horários, maior porcentagem, a assertividade fica bem maior. O amarelo também é um horário intermediário, talvez faça um risco operacional, diminua a mão, ou entre com metade da mão, aí cada um faz o seu operacional. E o vermelho tende a ficar abaixo de 70% e tende a dar loss, que é um horário pior para se operar. Então, além do setup ser um setup vencedora, ser um setup que nós já operamos e temos bastante resultados com eles, nós diversificamos e fizemos horários melhores para se operar. Então, com isso, o que pode ser feito? Foi o que eu já falei na outra aula. Às vezes a pessoa tem uma hora para operar só, ó, das 9 às 10. Esse setup funciona. Então, não, eu tenho à tarde, da 1 às 14, está aqui, ó, opera nesse horário. Então, esses números servem para isso. Esse primeiro gráfico aqui, nós estamos falando do Wolverine sem tocar na média, viu, galera? Só não esquecer disso aqui, ó. Isso aproveitando o seu gancho, ó. Hoje, aquela operação segunda que a gente teve, era o segundo do índice às 11h17. Então ele entrava aqui, ó. Exatamente. Às 11h, meio-dia. E aí ele caiu bem, a assertividade caiu para 69%, quer dizer, já está no vermelho, que não era para não entrar. Tudo bem, ele deu gain, foi o gain, mas a possibilidade de loss é bastante grande nesse horário, então nós ficamos fora dele. Então, só para ilustrar bem aqui, a Wolverine, sem tocar na média, aqui nós estamos falando do dólar, aqui falando do índice. Então, verde, melhores horários, vermelho não entra, e amarelo, atenção. Aqui são todos os horários que a gente tem no dia, tá, pessoal? Vocês sabem que eu opero só até aqui. Então, eu pego só esses horários daqui para cima. Isso aqui é o horário onde vocês podem ver, ó, uma dica. Wolverine, lembrando que sem tocar a média é um critério, tá ok? Se tocar não é entrada válida. Mas observem isso aqui, ó. A primeira entrada das 9 até o meio-dia. Nos dois ativos. Excelente, hein, Elião? Entendeu? São os melhores horários para operar, né? Esses são os filéis. E é para quem trabalha, para quem opera só na hora do almoço, olha aí, ó. Primeira entrada também. Sim, exatamente. Esse horário aqui, ó. Uma hora. Lembrando excelente. Que no dólar, tanto a primeira, segunda ou terceira são legais esse horário. Já no índice, só se for a primeira. Só a primeira. Se for segunda ou terceira, o aproveitamento é muito baixo. Isso aí. Então é interessante manter sempre essa colinha aí. E a mesma coisa vale aqui para os horários de fechamento. Se for a primeira dentro desses horários, é válido, mas é um horário que eu não recomendo ninguém mais estar operando. Isso falando só em Wolverine, tá, pessoal? É o amarelinho, né? Isso. Só o amarelinho. Só do amarelo. Oi, estamos sim. No caso da meio-dia, às 3 aí, pra mim, seria ruim, né? Não é recomendado operar nenhum Wolverine nesse horário. Ele é muito baixo, o aproveitamento. Recomendaria você mudar o horário do almoço. Estão me vendo? Se fosse fácil, né, mano? Muito bom. Ou antes. Antes é melhor ainda. Entendeu? Quem tem só uma hora de intervalo para almoçar, o ideal é pegar ou antes ou esse horário. Alguém sabe por que aqui é ruim? Alguém tem uma ideia? Porque, sei lá, os operadores dos robôs vão almoçar. É isso aí. É? Robô não opera sem supervisão. Se o cara vai almoçar, ele desliga. É os grandes players, né? Já observaram que o volume do almoço cai pra caramba? Entenderam? Bom. Então, se eles estão almoçando esse horário, a gente almoça também. Boa. Exatamente. Fica fora da tela. Almoça, respira e pega o horário da 1 da tarde. E fecha a lojinha. Dúvidas, pessoal? Esse primeiro, segundo e terceiras entradas aí é como se fosse o primeiro sinal, o segundo sinal e o terceiro sinal. Vou voltar aqui para o gráfico. Só para... Não, vamos deixar anotada essa dúvida. Quando eu voltar para o gráfico eu te mostro, tá bom?
sem problema. Alguma dúvida aqui no Wolverine? Tranquilo? Então vamos pro próximo, hein, Marcelo? Márcio? Vamos lá. Quem está mudando aqui? Pronto. Aí. Agora estamos falando do Magneto com o Wolverine no mesmo movimento. Lembrando que, que isso é um fator obrigatório, tá? Obrigatório. Se não tiver um Wolverine antes do movimento que está subindo e depois der o Magneto, aqui é uma entrada ok. Se não tiver e der o Magneto, não é uma entrada ok. Tá bom? Eu não sei se vocês repararam, mas no gráfico anterior, aqui em cima ele estava mais verde. Aqui não, aqui é o contrário. Após as 13 horas ele está bem verde também. Ó. Então ele fica bem legal de operar à tarde. Ó. Uhum. Se perguntar no horário do almoço também, às vezes, olha, no índice 41R tem uma desenvoltura muito boa aqui, 80%. Ó. Então, às vezes, você não consegue operar aquele lá, mas dá para operar esse. Ó. Aqui é 100%, aqui também das 11 ao meio-dia 100%, aqui 80%, depois ó, das 13 às 14, 100%. Aqui nem pensar, das 14 às 15. Mas aí também foi porque não teve nenhum trade, né? Oi? Aí onde está 14 às 15 no X41R. Não, teve sim. Aqui foi loss mesmo. Ah, foi loss? Se não há trade, ele não coloca. Você não tem resultado para comparativo. Não tem. Todos os horários existiram operações. Beleza. Todos os horários existiram operações. E aí, na soma das operações daquele horário, foi determinado que todas naquele horário dá loss. Ok? Assim como em outros horários, todas as operações dão gain. Até esse horário aqui, ele é muito parecido com um vídeo que eu tenho no canal do YouTube há um bom tempo, se chama Chá da 5. Que ele identificava um movimento de players encerrando a operação de day trade no dia depois desse horário. Então, se vocês procurarem no canal do YouTube da X, vocês vão encontrar o vídeo que chama Chá da 5. Vocês vão ver que depois das 4, em média, nesse horário, sempre tem um direcionamento do mercado e ele tende a andar naquela direção. Que é quando os players que estavam posicionados estão eliminando, encerrando as posições do dia. Eu vi isso. Uhum. Só um ponto, só uma dúvida aqui, Marcelo. Quando você fala primeiro box da virada, o que você quer dizer? Ele tem também, nós temos um vídeo desse aqui, mas, por exemplo, ele pintou amarelo, tem um box amarelo, o próximo já pintou. E aí, eu não acertei a cor, mas vamos botar verde aqui. Você entrou na compra aí? Esse aqui é o Magneto. Esse é o primeiro box depois do Wolverine. Se fosse nesse, era o segundo box. E aqui é o terceiro box. Tá? Então imagina, aqui você tem o Wolverine. Aí você tem um box depois, 2 e 3. Se a entrada vier no quarto, a gente não entra. Tá ok? Tá. Perfeito. Lembrando sempre que só na primeira coloração do movimento. Sim. Beleza? Se o primeiro deu o magneto de entrada, você não pegou. Você ficou por algum motivo fora. Aí o segundo também dá. Vão entrar no fechamento do segundo? Não. Você só entra no fechamento do primeiro que der depois do Wolverine naquele movimento. Tá bom? Certo. Beleza. Isso acho que está claro, porque todas as estratégias a gente usa assim, né? A gente só entra no primeiro sinal que dá da operação. Vai pular no ônibus em movimento. Bom, tá legal. Então vamos lá, só pra gente recapitular. Complementa aí, Márcio, por favor, eu termino aqui. Então, ele se perguntou aqui se não tem nenhum, porque isso aqui, na verdade, lembrando que esse aqui é um estudo do ano inteiro, tá? Esse aqui é 2019 inteirinho, de janeiro a dezembro. Então, realmente teve loss aqui, realmente é um horário ruim. Então, é isso que deixa essa planilha mais assertiva. Nós temos um ano de trabalho aqui, então nós podemos ver que o índice 41R aqui, o Magneto, depois do Wolverine, realmente ele é bem pagador. Por aquilo que pareça, no pior horário é das 9 às 10 aqui, ó, só o primeiro box, o segundo já fica bom. E esse horário aqui só. O restante é bem assertivo e com bastante gain aqui. Nós estamos operando bastante aqui, a galera também da sala, e todo dia, como ontem, hoje, já teve gains e é bem pagador. Então, só atenção. Bom, é isso, aqui, moçada. Só para chamar a atenção de vocês aqui, ó. Magneto, no dólar, horário das 9 até as 11.
É bom ou ruim? Ruim. Ruim. Então, Ruim. se dá essa operação nesse horário, fica de Não fora. pega. Qual que é o melhor horário para fazer esse tipo de operação? À tarde. Da Tá. 1 às 4. Então toda vez da 1 às 4 tiver um Magneto depois de Wolverine, é interessante. Legal? Show. E aí pode ser o 10º Wolverine ou qualquer Magneto tá valendo. É, mas é aquilo, ó. Volta pra tela anterior, por favor, Márcio. Aí. Olha aqui uma coisa. É bom entrar no Wolverine nesse horário? Não é isso. Mas Não. assim, se eu pegar um Então, mas Wolverine. peraí, deixa eu vou chegar onde você comentou. Se der um Wolverine nesse horário, eu não vou entrar. Clique fora. Aí se depois desse Wolverine der um Magneto, Aí beleza. entendeu? Então eu Uhum. sei que a primeira operação, ela pode dar ruim. Então o que eu Sim. faço? Eu fico de fora dela. Mas Sim. ela valida uma segunda operação que vier depois dela. Com uma taxa de acerto muito alta. É. Entendeu? Entendi. Então o interessante é isso, ó. Vocês saberem os horários ruins e ficar de fora deles. Tá bom? Façam uma tabelinha, deixa aí do lado do micro. Mas eu Esse perguntar, número o Marcelo aqui, vai ele passar até isso aí pra piora gente? se Não. você tirar. Oi? Eu vou disponibilizar, sim. Não, Marcelo. Ele vai mandar pra vocês. Porque olha uma coisa. Se ele tirar daqui, ó, a primeira entrada, ela entrou nessa conta, só que ela tem 77%. Se ele tirar esse valor desse, isso aqui piora ainda mais. É. Assim como os outros valores aqui depois, entendeu? Toda vez que Sim. a primeira entrada é maior do que essa coluna, se você joga ela pra lá, essa coluna fica cada vez pior. E o contrário também, né, Leão? Sim. Nos horários ruins, O contrário também é válido. ali, por exemplo, das 2 às 3, ficou uma assertividade de 71%, por causa Sim. que a primeira É puxou ruim. todo mundo para baixo. Se tirar o cálculo da primeira daqui, depois faz isso, Márcio. Tira a primeira Sim. daqui, porque daí Aí esse você vê a número vai assertividade. subir. Pode ser que A aqui ele se segunda, torne interessante, entendeu? É, Uhum. isso aí. E ao decorrer do dia, se já não for mais a primeira entrada, for segunda ou terceira e essa taxa de assertividade aumentar, aqui Com eu certeza acredito não. que aumente tanto, mas aqui eu já acho que vai ser significativo. Por isso que eu até destaquei isso aí. Aí vai ser legal. Pode ser que ele já vá para o verde, né? A mesma Passe de coisa 75%. Aqui aumenta ainda mais, tá vendo? Aqui piora mais, aqui piora Sim. mais, aqui aumenta, tá vendo? Então a gente Sim. faz isso daí, mas aqui já tem um cenário bem interessante para vocês fazerem o gerenciamento de risco de vocês dentro dessas operações. Sim. Tomar a decisão se vai entrar com a mão normal, se vai entrar com a mão dobrada, ou se não vai entrar. Tá legal? Boa. Show. Valeu? Parabéns, Marcelo. Parabéns, A galera- Márcio. Muito Valeu. bom, cara. Valeu? A galera que nunca viu aí, que tá nova, tá tendo alguma dúvida aí? Se quer perguntar alguma coisa? Cara, eu tô tranquilo. Não sei se eu sou o único novato aqui, mas eu tô super tranquilo. É muito didático a explicação de vocês. Legal. E a Uhum. estratégia em si faz quase que tudo, né? Que bom. Que legal. Bacana. Quem não pode falar, se quiser escrever, pode ficar à vontade aí, que o Perão tá monitorando o chat e ele manda pra gente. Então valeu. Muito obrigado, Beleza? Márcio. Valeu. Valeu, moçada. Valeu. Mas não acabou ainda não, galera. Agora eu vou voltar Vamos para lá. minha tela aqui. Vou tirar a dúvida de vocês. Quando vocês retornarem a ver minha tela, vocês me avisem, por favor. Estamos vendo aí. Tá vendo? Estamos vendo já. Bom, até agora, vocês viram que a gente explicou para vocês como operar essa estratégia no índice 41R e no dólar 10R. Tá ok? Ué, deixa eu só te interromper. Você Pode falou que falar. ia fazer aquela... Quando voltasse para isso, ia tirar aquela minha dúvida. Porque Sim, da operação. Tá aqui, ó. Eu vou chegar lá. Primeiro, segundo... É primeiro, segundo, aqui, eu vou chegar lá. Ó, vamos aproveitar aqui então, só para explicar para você. Esse aqui foi o primeiro do dia de hoje. Perfeito, Hoje de manhã. Esse já foi o segundo. perfeito. Não, então é isso. Fechou. São o primeiro, segundo ou terceiro dentro do mesmo dia. Beleza. O mesmo Aham. vale, nesse caso o Wolverine, o mesmo vale para o Magneto. Tá bom? Vamos pegar outros exemplos. Opa. Vamos parar. Aqui esses exemplos eu já citei nas aulas esses dias, né? Deixa eu ver se tem algum outro dia com mais de um no mesmo dia. Aqui já estão em dias separados. Vou te dar mais um game no Batman aqui no dólar. Ah, é? Você pegou? Eu peguei. Bacana. Vocês viram Eu o Diego, também. galera? Ele assistiu a aula ontem.
que tava lá Você disponível no pegou, né? YouTube. Acabou de pagar. Acabei de pegar também. Que Legal, bom, então tração bacana. legal. É isso aí, galera. Então fechou. Mais alguma dúvida com relação ao que vocês já viram até agora? A gente pode dar andamento? Só mais um pontinho. Você comentou no início que quando você coloca o mouse sobre o box, aparece aquela janela pop-up e tem o horário. Aí você falou que é Isso. horário de fechamento, mas aí eu acho que é É o horário de fechamento do anterior. Na verdade, é a abertura desse que eu olho como fechamento do anterior. Fechou, é isso aí. É isso que eu Beleza. olho. Porque eu queria saber o horário desse, eu ponho nesse aqui, ó. Isso aí. Tá vendo? Beleza. 11h17 é a hora que esse abriu e é a hora que esse fechou. Fechou. Aí isso que foi considerado para aquela estatística lá do Exato, Márcio. exato. Beleza. O horário Só. de abertura do fechamento do box que coloriu. Que no caso é o horário de abertura do candle posterior ao que coloriu. É perfeito. Tá bom? Então fechou. Então, galera, vocês já viram até agora como operar isso no índice 41R e no dólar 10R. Agora a gente vai dar para vocês outras alternativas para vocês fazerem, como muitos de vocês pediram, mais operações. Só que antes de fazer isso, eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. Saibam que quanto mais, cada vez que vocês abrem uma operação, vocês estão se expondo ao risco. Quanto menor o time frame, mais poluído ele é, mais sinal falso pode ter, menor é o range que você vai trabalhar, mais violinadas podem acontecer. Tá legal? Então todos esses números que o Márcio passou para vocês até agora são operando estes time frames que vocês viram. Índice 41R e dólar 10R, que são os time frames preferidos para a gente operar, porque eles nos dão mais pontos com mais segurança. Beleza? Beleza. Mas, para quem gosta de fazer mais operações, vamos ver como essa estratégia se sai em outros time frames. Vamos fazer uma mudança aqui, ó. Vamos sair do índice 41R, vamos mudar para o índice 10R e vamos tirar o zoom. Vamos começar a avaliar o dia de hoje? Estão vendo que colore mais, né? Risca bastante. Né? Vamos lá. Primeira operação do dia de hoje Lógico. teria sido um loss. Aqui teria sido um magneto, a gente tem um Wolverine antes? Não. Não, então não seria uma entrada liberada. Mesma coisa aqui. Mesma coisa. Mesma coisa aqui. Aqui ele virou no sentido contrário, certo? Certo. A gente vai... Não faz operação aqui, né? É, não Não. deu entrada. Aqui também não. E aqui? Loss. Loss também. Aqui não entraria. Aqui não entraríamos, certo? Mas Certo. e aqui? Entra e ganha. Então seria uma venda, um gain. Aqui não entraríamos. Aqui seria uma compra. Lembrando que aqui o anterior tocou a média, não tocou? Quando isso acontece, a gente vai sair. Ó, quando a gente muda para o 10R, 10 ticks de cada 5 pontos, que é a movimentação do dólar, do índice, vão dar 50 pontos, certo? É. Então aqui seria a primeira com 50, mas como ele sinalizou que andaria mais e logo em seguida ele deu um magneto. Esse magneto é válido? É. Vale. Então onde a gente pode buscar o alvo? Final dele aí. No final do magneto. Cada stop aqui é 100 pontos, porque cada box são 45, 90, 5 para frente, 5 para trás, 100 pontos, certo? Tá claro É. isso? Então se a gente tomou 2 stops, a gente está 200 pontos para trás, né? Certo. Aqui seria uma entrada que teria dado 100 pontos. É. Menos 100. Continuando. Caiu aqui, certo? Coisa linda, hein? Seria uma venda? É. Sinalizou que ia andar? É, não tocou na média. Então sai com quanto? 50. Ah, sim. 50. Deu magneto. Tem Wolverine antes? Tem. Posso entrar? Pode. Sai com quanto? 50. Então, aqui eu zerei o dia, certo? Zerou o dia. Isso aí. Aqui eu peguei 100, 50, 50. Tava menos 200, aqui eu tô 0 a 0. Mas a gente já tinha um gain do magneto lá para trás. Sim, mas já tinha encerrado, né? Não. Não teve não. No dia Teve de hoje, não.
times, eu tô riscando aqui. Não, aqui seria um Não, stop. ainda não. Ainda não. Vai. Aqui não teria entrada. É um que não deu entrada no Wolverine, porque cruzou a média, mas deu entrada mais grande. Foi aquele que eu já calculei aqui? Que é o quê? Aqui. Esse aqui. Isso. Não. Aqui. Foi. Sim. Então sim. aqui teria 50, aqui Isso. 100, aqui 50, aqui 50, certo? Então dá 250, é isso? Então estamos 50 para Isso. frente. É verdade. Estamos 50 para frente. Aqui, sentido contrário, a gente não entra, certo? Certo. Aqui não entra também, porque esse aqui está no sentido contrário, não está no mesmo movimento. Todo mundo Não entende? ativou. Tá para baixo, tá para cima. Aqui também não. Aqui também não, por quê? A média está entre a mínima e a máxima, certo? Tocou. Isso. Aqui também não autoriza Não vender. faz nada. Aqui Certo. autoriza comprar. Certo. A média está anterior, avisa que vai andar. Mas aqui no caso seria feito parcial e voltado tirado o resto, certo? Certo. Certo. E aqui seria stop também. Aqui não teria entrado. Aqui teria outra Tocou. entrada. Então aqui a gente estava 50 para frente e ficamos 50 para trás, né, com esse stop. Mas teve o ganho ali atrás, Não, ó. a gente ficou Tava 100 100. pra Isso. frente. Tá 100 pra Sim. frente. Zerou aí. Zerou aqui. Então aqui seria uma outra entrada com a anterior cruzando, avisando que ia andar, certo? Certo. Estou na operação avisando que vai andar e ele me dá um magneto, eu vou buscar o alvo do magneto, certo? Não, mas você fecharia a primeira e pegaria a outra, né? Não, eu posso carregar, porque aqui ele avisou que eu vou andar. Eu não preciso Mas sair. o que Toda você. vez que o anterior, presta atenção aqui, Ah, toda vez que o Eu tô com a anterior média. aqui, ó, tocou? Busca tocou a 100, média, então? isso, Ah, entendi. Não tem primeiro alvo de 50, então. Já você pode busca fazer 100 uma direto. parcial e carregar se você quiser. Entendi. Tá? Você pode fazer uma parcial e botar no 0 a 0 ou já vir buscar o outro alvo. Tá, entendi. Eu Tá achei bom? que tinha que fechar porque ficou o quadradinho branco e abrir de Esse aqui, novo ó, ali em a média cima. está entre ele. Tá, Então aqui no entendi. caso a gente entrava aqui e ia sair aqui, é mais 150 para frente. Tá. Nesses outros a gente não entra, porque não tem o Wolverine antes, certo? Certo. Aqui a gente vende? Vende. 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 E sinalizou que ia andar. Então a gente não Certo. faz a parcial aqui, vai vir fazer aqui no 100. Só que aí se a gente já está comprado, a gente faz um médio e aqui teria estopado. Então vamos matar alguém pelo loss, fica no 0 a 0. Se bem que eu acho que teria saído no game, porque eu teria feito parcial, protegido e depois vindo buscar outra. É, depois já tirar no 0 a 0. Deu E ganho aí aí. transformar a operação ganhadora em É. perdedora. Deu Certo? loss só o magneto. É. Aqui, ó. Aqui entra uma questão. Tocou a média? Puta, cara, não dá pra Não. saber. Aí Aparentemente eu sim. pergunto, na dúvida, o que a gente faz? Não opera. Não, é. Não entra. Então a gente não Não. entraria aqui. E aqui poderia entrar? Pode. Pode. Então teria entrado aqui. E aí poderia ter carregado. Porque aqui entra aquela questão que eu já expliquei na aula 3 até. Quando o anterior ao Wolverine sinaliza tocando a média, onde começa o movimento, e esse aqui foi o segundo box depois do Wolverine. Sinaliza que o movimento tende a andar. Uhum. Tá? Continuando. Eu já não estaria mais operando esse horário, né? Mas já que a gente está na tela, vamos analisar. E aqui? Seria Pagou uma também. entrada, mas o anterior não tocou a média, então era a entrada aqui para sair tudo aqui, certo? Certo. Com 50. E aqui teria um outro depois do Wolverine, mais 5:30 da tarde. Então de Se, sacanagem. se reentrou, vai louco. Legal, hein, Dúvidas? Leão? Dúvidas, galera? Não, ficou fácil, cara. Hum, Gráfico Não. bem, cara. Então fechou. Isso a gente viu no índice 10R. E aí é interessante porque, como a gente está operando o 10R, o 10R é o mesmo time que a gente usa no dólar para fazer operações mais longas. É a mesma ordem Roku, tá? Mesma ordem. Porque como ela trabalha por ticks, dá para vocês entrarem aqui usando as mesmas ordens que a gente já programou pro 10R. Tá bom? Tá bom. Agora vamos ver algo interessante no dólar. Uhum. Vamos sair do 10 e pro 4 para Bora pegar lá. o dia de hoje. Gosto bastante. Vamos lá. Acabamos de sair do dólar 10R e caímos no dólar 4R. Esse aqui a gente entra? Não. Não. Por quê? Não. Cruzando a Tocou. média de 20. Isso. Esse aqui a gente entra? Não. 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 Nesse a gente entra? Não. Não. E nesse? Sim. Entra. Qual o resultado? 4 pontos e meio.
Meio. Aqui a gente entra? Não. Não. E nesse? Entra. Qual o resultado? 3. Vamos só anotar entre gain e loss e a gente faz É. depois. Aqui a gente entra? Entra, Entra. entra. Um detalhe que me chama a atenção, que eu não entrei nesse aqui, é isso aqui, ó. Como eu expliquei, quando a gente cai para um time frame menor, a gente tem que tomar alguns cuidados. E um dos cuidados que eu observo é isso aqui, ó. O que ele fez aqui? Fez um pavio, um topo, né? Ele já não tentou cruzar antes? Já. Você lembra que eu já expliquei algumas vezes. Quando ele tenta, não consegue. Tenta, não consegue. Tenta. Você acha que vai? É. Não. Pagar pra ver pra quê, né? Será Entendeu? que o volume de agressão falaria alguma coisa aí? Pode Pra ser. somar? Pode ser. Mas o que eu gosto de observar é isso aqui, ó. O movimento vai e vem. Entendeu? Aqui, ó. Foi, voltou. Isso me chama atenção. Se Esses for ver, já tava zigue-zagues. comprado no Batman aí, né, João? Sim. Também, Bruno. Aqui a gente já tinha a resistência dentro dessa região, mas aqui ele tentou romper. Mas não se iluda com essa questão de resistência, porque você pode começar a enxergar onde não existe e perder a operação. Tá bom? Mas o que me chama a atenção é a perda de força na tentativa dele passar a média. Tá? Então toda vez que ele tem uma tentativa de passar a média anterior, eu não gosto de pagar para ver. Eu espero fechar e aí depois, se ele dá um magneto, eu entro no magneto. Tá bom? Igual aqui, ó, ele foi lá em cima, voltou, caiu limpo. Aqui, ó, tentou de novo. Aqui seria a venda, certo? Só pra... Mas vamos contar como stop, tá bom? Então, como tá... Vamos anotar aqui no cantinho. Gain e loss. Vamos pegar o dia de hoje. Só levando em consideração todos os critérios que vocês aprenderam até agora. A gente teria um gain do 4,5 movimento. mais 3. 7,5 pontos. Vamos fazer um loss. Vamos só anotando aqui por enquanto. Aqui a gente poderia ter entrado, né? Pelo Wolverine. E aí, antes de 2 dar gain. alguém, ele já sinaliza pra gente que ia dar o magneto, não sinaliza? Foram 2 gain. E a gente não pode... Ah, é, teve outro aqui, né? É. Beleza. Aí aqui, ó, se a gente está na operação e ele está sinalizando pra gente que vai dar uma outra operação no mesmo sentido, por que a gente pode sair aqui se a gente pode carregar? Não é? Sim. Então essas operações você tem que pegar e começar a fazer. Vocês vão buscar mais pontos, tá bom? Então aqui a gente teria mais 2 gains aqui. Helio, Oi. no caso do magneto pro 4R, que é o flash lanterna, né? Sim. Aí eu vou desconsiderar todos aqueles filtros que a gente estudou Aqui a gente está anteriormente. usando... Eu programei o Wolverine para validar outras coisas. Ah, Ok? tá. Então o Wolverine está validando as operações de flash lanterna. Então, aí a gente desconsidera, então, Sim. os filtros. Do Tá, jeito que eu tô te mostrando aqui, Alex. certo. Separa as caixinhas, por isso que eu mudei até o nome. Tá, Para não tá bom. causar confusão. Certo. Tá bom? Ok. Para eu que estou chegando agora, então o flash lanterna já está dentro do Wolverine. Na verdade, ele é um magneto. Tá. Tá bom? Beleza. É que a gente. O Wolf nesse está período validando de o flash ano- lanterna. Oi? É só comentando. O Wolf valida o flash lanterna. Exato. Isso aí. Tá bom? Uhum. Porque dentro da coloração existem outros critérios. Aqui a gente não entraria, aqui também não, todo mundo entende o porquê, né? Sim. Porque a Sim. gente não tinha o Wolverine validando antes. E aqui? Entra. Entra No e faz Wolf, parcial ou carrega? Cara, Por quê? o anterior tocou a média de 20. Exato. Então o anterior já sinalizou pra gente que aqui a operação ia andar. E aí se você está carregando e depois dá um magneto, o que você faz? Fica. carrega mais ainda. Carrega mais ainda. Tá ok? Então aqui, ó, só nesse movimento a gente fala em 10 pontos. Até mais deu. 10,5. Tá ok? Então isso que é uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês, é para isso aqui, ó. O apoio do candle referência na média. Lembrando que o candle referência é sempre o anterior. Tá? Ih, sem querer eu apaguei aqui de novo. Tava quanto? 4-1, né? E aí nós. Agora aqui teve mais 2. 6-1. Vamos continuar. E aqui a gente teve outro, mas não validado.
Certo? Dúvidas, pessoal? Não. Não? Ô, Elhão, Oi, o Perão podia criar um alarme de som aí pra gente, cara. Tá pode. aí? Né? Vai ficar legal, né? Pode sim. Criar o Depois quê, você faz mano? pra gente, Perão. Deixa comigo. Avisa um Boa. alarme sonoro. E aí eu gravo uma aula ensinando a instalação desse alarme sonoro aqui dentro do ativo. Boa. Outra coisa, o Bruno falou que testou no 7R. Vamos pôr o 7R para dar uma olhada? 7R do dólar, né, Bruno? Bom, vamos lá. Vamos começar o dia. É assim, ele tá mandando no chat lá, é isso aí. Legal. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Teve um aqui embaixo, teve outro aqui no meio e alguns verdes. Aqui seria o primeiro verde do movimento? Seria. Seria? Eu não consideraria, Esses Isso daqui aí é o Ah, gap, não, é o não, gap não, do dia. desculpa. Esse é o gap do dia. Foi gap, né? É. Mas não. não seria, também Isso não aí seria não o faz primeiro nada aí. verde. Não, Tá Não. bom? Então aqui a gente não entraria. Aqui Não. a gente entraria? não. 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 Mas e aqui? Sim. Aí sim. Então aqui entraria, ó. Venderia. Aqui entraria? Não. Não. Não, também. Vamos pegar um outro Acabou. dia. Vamos lá. Vamos pegar aqui de trás. Aqui seria um gain. Entraria. Sim. Sim. Aqui não tem o que fazer, que nem gap tem. É. Nem Tá? continua. Aqui a gente. Opa, peraí. De volta. Aqui não entraríamos. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Aqui entraríamos, certo? Sim. Sim. Íamos carregar a operação? Ia. Isso. Aí carregaria aqui. Quando a gente está carregando a operação, já fez parcial, o que eu gosto de fazer? Reentrar com metade do que eu já saí. Tá. Porque assim eu não comprometo meu ponto de cobertura e eu Aham. continuo na operação carregando mais pontos. Tá, Bom? legal. Então essa foi uma sugestão do Dolfoot 7R. Beleza? Agora eu quero fazer um convite para vocês. Me falem o nome de algum ativo. Qualquer ativo. É neve 3. Qual? É neve 3. É É neve? N. É. É gestão EN É V3. EV3. Caraca. Isso, hein? Eu peguei um bem. Vamos lá. Eu peguei um bem como chamar de exótico, né? Uhum. Pra ver. Vamos ver se a estratégia funciona. Aqui a gente entraria? Não. Sim. 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 Sim, Pouco já? dedo aí. Carregaria a operação? É, só horário, mas pegaria, sim. sim. Pelo horário não entraria. Ah. É isso aí, tá certo. Bem visualizado. Mas vamos ver aqui então. Ó. Aqui entraria? Não. Mas aqui? Sim. Gain. Se bem que a gente está falando de ações, né? Ações você pode deixar assim de 3, né? Sim. A gente usa uma estratégia para swing, mas é outra. Tá? Sim. Aqui, ó. Venderia. E Aqui aí? estoparia. Ah, Aqui compraria. papel anda, hein, Aqui cara? compraria. Aqui estoparia. E aqui não entraria. Não entraria, não entraria, estoparia. Bom, eu não sei se casa nesse time frame. Vamos mudar? Ah. Tem que testar isso também. Quanto que dá em percentual aí um quadradinho desse aí nesse papel? 10R são 10 centavos. Cada R no. Cada pacote de 10R, né? Ticks, Cada são 10 ticks. Ah, Nos ações são 10 centavos. tá. Aqui. Aí você. Essa Tem que estratégia, vocês estudar. veem que vocês podem jogar em qualquer ativo. E só precisa casar com qual é o tempo em que ela bate e te dá mais gains. Entenderam? Esse estudo que a gente tem mostrado do índice 41 do dólar 10R já é um estudo que a gente faz há um bom tempo. Então aqui, ó, deixa eu só até tirar os estudos da tela. Te mostrar outras opções. Aqui a gente está em Petri 4 no 10R. Aqui a gente não entraria, aqui poderia ter entrado. Aqui não entraria, aqui não entraria, aqui seria um stop. Aqui a gente fala no stop de 20 centavos, tá? No caso do 10R. Aqui entraria, aqui não entraria, mas aqui entraria. Ó, aqui venderia, aqui venderia. Opa, correu demais. Aqui seria um stop. Deixa eu ver qual é o horário.
10 da manhã? Provavelmente não, porque aqui é o fechamento. 5h53. Aqui entraríamos, aqui entraríamos. Aqui também, ó. Carregaria esse movimento. Outro ativo. Me digam. BRFS3. Meu cunhado chegou aqui. Trabalha lá. Legal. Já vi se a empresa é boa lá. Vamos ver. Ó, aqui não entraríamos, que a média está no meio. Aqui compraríamos, gain. Aqui não operaríamos. Aqui está contra. Fechou com alta de 0,11. Aqui compraria, aqui compraria. Aqui não entraria, aqui também não. Aqui seria um stop. Aqui seria outra venda, com outra venda aqui. Compra aí. Esse é um ativo, aparentemente, ele casa com o 10R usando essa estratégia, tá? A gente teve 2 stops e várias operações que andaram mais pontos. Um aqui, né? E outro aqui. Joga na Magalu, que foi queridinha do ano passado. Magalu. Entraria aqui, aqui seria um stop. Aqui é gain, gain, gain. Aqui já não é o primeiro, ó. Então provavelmente a gente não entraria nem nesse. Nesse aqui já não é o segundo, né, do movimento, mas entraria aqui no Olha, outro. mas aí o de baixo lá foi tentativa de cruzar para baixo. Ele Eu cruzou sei, ao contrário. mas ele cancelou aqui a operação. Do mesmo jeito que ele valida o magneto que vem depois, ele cancela os Wolverines que vierem depois. Entendi. Tá? Bom, aqui seria gain, aqui seria stop, ou estaria na operação ainda e teria zerado. Gain, gain, não entraria. Gain, stop. Gain, gain. Aqui não entraríamos, mas entraríamos aqui. Gain, gain, gain. Papelzinho. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Essa estratégia, ela é muito vencedora. Então vocês podem usar ela em vários ativos. Só o que vocês precisam fazer para acreditar nela e fazer com que ela funcione nesses ativos? Vocês precisam fazer isso aqui, estudar. Tá. E a coloração, pô, me digam se não é fácil enxergar as entradas desse jeito até lá. Mas faça isso só se eu pegar direto. Muito fácil. Entendeu? Porque assim, ó, vocês têm o gráfico, no renco vocês têm a facilidade do renco mostrar para vocês aonde fecha e aonde abre, certo? Sim. E além disso, é só a média. Então é só vocês olharem a média. Ela vai servir para vocês para invalidar a operação do Wolverine ou para avisar que a do Wolverine vai andar mais, certo? É só isso que vocês precisam olhar. E em ações, pelo fato de o TIC valer só 1 centavo, vale a pena deixar travado um pouco para frente também. Tá? Então vocês podem botar 1 centavo para frente a operação quando for fazer em ações. Ah, tá, entendi. Lembrando que, mais uma vez, isso é só um exemplo. Vou aproveitar, quero mostrar outra coisa para vocês. Qual que é o conceito? A gente tem que ter... Wolverine não cruzando uma média. Para baixo dentro. Nesse caso. Nada. Nesse Wolverine a gente entra? Não. Esse magneto veio depois do Wolverine? Vem. Não, a gente pode vender? Fechamento dele. Fechamento. E stop? Ativou. Na massa. Venderia aqui, com stop aqui e projetar o alvo. Tamanho dele, é o fibo. Pode usar o fibo também. Aonde ele foi? Aí você vai vender na mínima ou no fechamento? Você pode vender no fechamento. Você vende no fechamento. Ah, tá. E projeta o tamanho do candle. Isso aí. Ponto a ponto. Beleza. O Elião, segue o critério de ativar, tem que ativar no primeiro ou no segundo ou não tem nada a ver? Se você vende no fechamento, você pode colocar a ordem 3 segundos para fechar o candle. Isso aqui é um estudo que eu quero deixar para vocês fazerem, tá? Entendi. Vamos olhar outros exemplos? Aqui. Sim. Tava 10% a bateria.
Aonde veio? A minha E aí, se você já está na operação e vai dar outro, o Eu ideal é quebrou você ter até. feito a parcial. Agora, se você quer carregar daqui, provavelmente aqui teria estopado, tá vendo? Então aqui eu recomendo sempre entrar no primeiro que dá, Pensei em trocar ele. a não ser que ele dê um não validado, tá ok? Ah, O Wolverine. Aqui pra cima, mas não teve compra. E aqui? Que vai lhe dar um tique para cima, para baixo, sim. aí não importa se o candle fechou de alta ou de baixo. Tem que seguir o critério da média. Abaixo da média é venda, acima da média é compra. Não, mas diga assim, porque lá, se a gente usando no Renko, se desse um box para cima, mesmo abaixo da média, a gente não venderia. Não, no Mesmo Renko que- não. É, Então, esse é o aí critério não do tem Renko. problema, tá o candle positivo. Não, aqui é como eu Se falei, aqui abaixo é uma tá outra estratégia que eu vou deixar como um convite para vocês fazerem o estudo. Tá Tá bom? bom. Vocês já aprenderam do Renko. Olha aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Veio buscar o 100 aqui, ó. Mas não Hélio, pegou stop. Oi. gráficos de tempo, a gente sempre usa aquele operacional de bater 80% de FIBA, a gente leva o stop para 38. Sim, Seja qualquer tempo. pro trap. Não, mas para esse caso aqui, por exemplo, a gente não pode fazer isso para proteger a Pode. operação? Pode fazer. Isso aqui. Para 2, 5, 10, 15 Pode, você vai ver que minutos? você vai começar a deixar ponto na mesa. Por isso eu te convido, antes de você ter qualquer preconceito de outra estratégia aqui, faça o estudo. Tá bom. Desse jeito que eu tô te mostrando. Tá. Não, tá bom. Beleza. Wolverine, acima da média, não tá? Uhum. Sim. Acima da média é o quê? Compra. Compra. Mas esse aí não teria comprado, né? Porque não? Tocou na média, não Tocou tocou na média aí, né? Estocou a média, certo. Mas compra no verdinho lá, Léo? No primeiro. Pode entrar no verde. No verde. Só que o primeiro verde é bem pequeno, né? Ó. Pequeno. Mas, deu gain, né? Ponto é ponto. Vamos pegar outro exemplo. Um stop. Que seria um stop, ó. Uhum. Abaixo da média. Aqui não entraria. Uhum. Tá bom? Aí aqui a gente tem que ver, provavelmente teria feito a operação pelo martelo. Depois a gente tem que colocar o volume e ver como que ele estava se comportando. Essa é uma próxima aula que vai estar disponível gratuitamente também no nosso canal do YouTube, tá? Eu acredito que se vocês procurarem já tem uma playlist lá, onde está com essa aula dentro, mas eu vou refazer ela e deixar disponível para vocês. Que muita gente não sabe operar estrela cadente, martelo. Então eu vou ensinar como vocês aprenderem a diferenciar o tipo de martelo que deve entrar ou não, tá bom? A galera que já opera aí, eu acho que depois que vocês aprenderam isso, deu uma virada aí nos resultados, né? Com relação aos martelos. Saber Sim, identificar sim. o que é exaustão e o que é realização. Bom, então aqui eu deixo meu convite. Vocês pegarem aí quem está testando a estratégia. Testem em outros lugares que ela também funciona. Para vocês que querem fazer mais operações, tem como usar ela para fazer mais operações. Para vocês que querem operar time frame, dá para usar time frame. Para vocês que querem usar ela para operar ações, dá para operar ações, dá para operar dólar, dá para operar índice. Desde que vocês mantenham o critério. Todas as aulas que vocês viram até agora, eu mostrei quais são os critérios fundamentais dessa estratégia. Aí, em cima disso, vocês podem desenvolver outras características ou critérios próprios. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, valeu, Léo. Tô de Legal. bola, cara. Bom, maravilha. Então, quem está testando a regra, essa regra ela vai expirar agora, nesse final de semana. E se vocês quiserem continuar fazendo uso dessa estratégia, entrar para o grupo dela no Telegram, onde o Márcio comenta as entradas, comenta as operações, a gente vai começar a disponibilizar isso em forma de assinatura mensal. Então, quem tiver interesse, pode procurar o Márcio agora, no final aqui do nosso meeting, e ele vai estar passando para vocês todos os links. E para vocês participaram aqui da live, vai ter um código que vocês podem colocar lá 2020 no cupom de desconto. Vocês vão colocar 2020, que é para fazer um 2020 aí diferente para todos vocês.
onde no primeiro mês já vai ter 50% de desconto sobre o valor do primeiro mês no pacote trimestral. Tá legal? Legal. Boa. Aí. Maravilha. Então, pessoal, fechado. Ô, Márcio, faz um favor para mim. Manda o seu WhatsApp aí pra galera falar com você. Bota no chat. Beleza, O já pessoal estou já vai colocando chamando aqui. você e já vai acertando aí tudo com o Márcio. E aí vocês já vão entrando no grupo Telegram, onde estão todas comentadas essas estratégias. Maravilha, pessoal? Boa. Beleza. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Desejo a vocês um ótimo final de semana e espero aí que isso tenha ajudado vocês a iluminar, a terem vários gains aí na próxima semana, hein? Isso aí. Boa. Isso aí. Aí. Boa. Valeu, Leão. Parabéns, Márcio. Valeu. Valeu, obrigado. Marcelo. Obrigado. Falou, gente. Valeu. Bom final Não, de semana. Bruno, a gente não tem mais os treinamentos bronze e silver. Todos os conteúdos desses treinamentos a gente vai estar disponibilizando de forma gratuita, em forma de aulas, direto no nosso canal do YouTube. Isso, tudo que a gente ensina dentro deles, a gente está liberando. Beleza? Os conhecimentos agora é de forma gratuita. Todas as aulas, os treinamentos. E aí só se vocês realmente querem alguma ferramenta como essa regra para ajudar vocês aí na tomada de decisão, e aí a gente vai estar fazendo uma assinatura aí, tá bom? Mas é só falar com o Márcio que você vai ver que vale muito a pena. Em um dia aí de operação, o pessoal já Com pagou certeza. um ano de assinatura. Você pode ter certeza. Legal. Fechado. Mais alguma dúvida, pessoal? Valeu, valeu. Cara, não, Obrigado. eu também estou tranquilo. Tudo bom. Maravilha, então. Valeu, muito obrigado a todos. Uma ótima noite aí, um ótimo fim de semana. A gente que agradece, Bruno, a presença aí. Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Valeu, um abraço. Valeu. Até mais. Valeu, agora. Tchau. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.